Então, nessa aula de hoje, como eu falei, a gente vai discutir um pouco sobre a parte de partida e operação de sistemas anaeróbios. Veja que tudo começa com um projeto, obviamente. Esse projeto, como vimos, ele vai nos orientar em relação a número de módulos, de reatores WASB, por exemplo, vai nos balizar em relação ao diâmetro, à altura útil, à altura total do reator. Esse projeto vai nos balizar em relação à forma, se vai ser circular, se vai ser retangular, quais são as vazões ali que vão ser afluentes ao reator WASB, em termos, por exemplo, de vazão média, de vazão máxima diária, etc. E aí, uma vez que esse projeto, esse memorial de cálculo descritivo justificativo, ele é finalizado, a gente viu que temos que ter o dimensionamento não somente do reator WASB ou EGSB, etc., mas de todo o fluxograma da estação, desde a parte líquida até a parte gasosa e a parte sólida ali dos resíduos gerados na estação de tratamento, o lodo, a areia, o material gradeado, como esse material vai ser armazenado, como essas emissões gasosas vão ser contidas, como esse meio efluente vai ter que ser tratado para atender um determinado fim de descarte em corpo de água, em reuso, etc. Então, todo esse fluxograma ele é detalhado lá nesse projeto. Dependendo do tipo de material que nós vamos decidir por confeccionar os módulos de reatores, vamos focar na questão dos reatores WASB, existem um conjunto de atividades durante o processo de construção que precisam ser realizadas antes da construção propriamente dita dos reatores ou da chegada de reatores, por exemplo, pré-fabricados. Por exemplo, quando eu opto por construir ou por adquirir módulos em fibra de vidro, por exemplo, dependendo do porte do reator, todo ele é confeccionado ali na fábrica do fornecedor, é transportado, e quando chega lá na estação de tratamento, já tem que ter toda uma infraestrutura montada para o recebimento desses reatores. Por exemplo, toda a área da estação já tem que estar, de uma certa forma, demarcada, a parte de terraplenagem, a parte de confecção das bases que receberão esses tanques, né? Já visto que são tanques pesados, que requerem ali uma estrutura de fundação para o recebimento dessas unidades, desses módulos de reatores. O centro, obviamente, já dessas bases tem que estar todo marcado para o içamento do reator do caminhão que está transportando até o local lá das bases, onde vai ser colocado ali no centro, né, o centro do diâmetro, ali com o centro ali da base, ou locais devidamente posicionados, se a gente está pensando num radier, numa base mais no formato quadrangular ou retangular grande, né, ali que caiba algumas unidades de reator. Portanto, depois que eu instalo os meus reatores, eu vou fazer ali a ligação desses reatores, por exemplo, após a estação elevatória, na estação de tratamento, ou fazer a ligação após o tratamento preliminar, quando muitas vezes esse tratamento preliminar já é elevado e que todo o fluxo se dá por gravidade. Vou fazer a ligação do lodo até as unidades de desidratação, por exemplo, os leitos de secagem. Vou fazer a ligação
lá das calhas coletoras de biogás para o queimador, o selo hídrico, etc. Portanto, estou só mostrando, né, que essa estação de tratamento, ela não se resume só aos reatores, à chegada dos reatores, mas tem também toda essa infraestrutura de casa operacional, às vezes um mini laboratório ali com estrutura para fazer alguns testes do lodo que está sendo formado no reator, testes, por exemplo, de sedimentabilidade ou de concentração de sólidos sedimentáveis no efluente final, alguns testes de simples realização são realizados na própria estação de tratamento e outros testes que muitas vezes requerem ali equipamentos mais específicos, pessoal mais treinado, especializado na realização das análises, é feita uma coleta desse efluente, ou muitas vezes do lodo, para a realização de teste de atividade metanogênica específica, e aí vão para laboratórios especializados para fazerem essas análises, né? E muitas vezes, durante esse processo de monitoramento, são realizadas também análises que vão demonstrar eficiência de processo, que para isso, obviamente, a gente tem que fazer análise do afluente e do efluente ao reator anaeróbio, e análises que vão demonstrar a estabilidade operacional dos reatores. Por exemplo, quando eu analiso ácido graxo volátil, muitas vezes eu analiso o AGV somente do efluente, que é igual ao AGV que está lá no reator anaeróbio. Não interessa muitas vezes para mim saber qual é a concentração de AGVs no afluente. Eu posso, muitas vezes, trabalhar com DQO mesmo, total, ou dissolvida, né, ou a parte filtrada, né, mas não precisa, às vezes, estar detalhando em termos de AGVs. Mas para o efluente, algumas vezes é interessante eu analisar também o AGV, por quê? Porque o AGV vai me dar uma ideia se alguma daquelas partes da digestão anaeróbia está sofrendo algum tipo de problema de toxicidade, né? Como já falamos, a análise tradicional do método de CAP, ela trabalha considerando o ácido acético total e que muitas vezes não nos permite visualizar os outros tipos de AGVs que podem estar se acumulando no processo, como ácido propiônico, butírico, valérico, né, etc. E aí, gente, nessa aula a gente vai tecer alguns comentários de todo esse processo de construção de testes que se fazem necessários antes da partida do reator anaeróbio e como normalmente são monitorados esses sistemas, né? Obviamente que tudo isso são valores e muitas vezes diretrizes que não estão grandemente previstas nos livros textos, muitas vezes são retiradas da própria vivência que nós temos aí na área anaeróbia, né, de projeto e operação de sistemas anaeróbios, e que, de uma certa forma, vão nortear bastante vocês para um maior entendimento, uma maior compreensão desse processo, tá bom? Bom, e aí, chegou lá, está tudo interligado, eu vou fazer um teste de estanqueidade, tanto para ver se os meus módulos apresentam algum tipo de vazamento. É sempre muito mais interessante eu resolver esses problemas com água do que com esgoto, né? Portanto, a gente faz esses testes de estanqueidade com água, ou contrata um caminhão desses caminhões-pipa para encher os tanques, né, dos reatores UASB. E aí, depois disso, que está tudo certinho com os reatores, a gente faz uma operação
dos módulos, por exemplo, a partir de estações elevatórias, ou seja, caminhão-pipa, enche ali, vai enchendo ali o poço de sucção, simulando, por exemplo, a chegada de esgoto, e aí a bomba vai bombeando e vai se vendo, de fato, se tem alguma calha que está desnivelada, se tem algum daqueles subcompartimentos de distribuição do afluente que está desnivelado, se tem algum indício de aparecimento de zonas mortas e curtos-circuitos hidráulicos. E aí, com isso, depois que a gente observa se de fato tem energia esse esgoto para chegar lá onde a gente quer em termos de afluente final, a gente começa a partida do reator, né? E essa partida, ela acontece com inicialmente com a seleção de uma biomassa anaeróbia que vai ser inoculada naquele novo sistema de tratamento. Nesse sentido, existem algumas recomendações. Por exemplo, hoje em dia a gente já tem muitos sistemas anaeróbios funcionando e muitas vezes nas proximidades daquele novo sistema que está sendo iniciado, está sendo dada a partida. Daí se entra em contato com a equipe de operação ou de supervisão de uma determinada estação de tratamento de esgoto sanitário ou industrial para tentar adquirir um lodo anaeróbio para ser utilizado como inóculo. Quanto mais próximo, quanto maior for a atividade daquele lodo, melhor vai ser. Mais rápida será a partida dessa nova estação. Então, muitas vezes, a gente precisa estimar qual o volume de lodo a ser, que é necessário para ser inoculado ali naquele meu novo sistema de tratamento. E aí, a gente vê se aquela estação que a gente está pleiteando o uso do lodo tem condições desse fornecimento, porque muitas vezes a estação é muito pequena, a quantidade de lodo é insuficiente, mas mesmo assim, muitas vezes a gente faz uma coleta meio que composta, uma amostragem composta aí desse lodo, e aí inocula nessa nova estação. Certo? Portanto, vários aspectos são, muitas vezes, diferentes, porque tem várias situações, né, em termos de localização, disponibilidade de lodo. Às vezes tem mais próximo uma estação aeróbia, muitas vezes tem um local de destino de caminhão limpa-fossa, às vezes tem uma lagoa anaeróbia, às vezes tem a criação de animais, de ruminantes, que são boas fontes de lodo anaeróbio, ou seja, tudo isso é levado em consideração por essa equipe, né, que vai proceder com a partida ali da estação de tratamento. Quando a gente não dispõe desse lodo anaeróbio, a gente tem que analisar outras formas, como essas que eu já falei para vocês. Quanto mais próxima for em termos, por exemplo, se o meu lodo já tem ali um consórcio microbiano balanceado, de elevada atividade metanogênica específica, de boa capacidade de sedimentação, esse é um consórcio, digamos assim, ideal, né? Muitas vezes utilizando ali lodo granular, esse é um consórcio ideal. Quando não, a gente vai adaptar esse inóculo, esse consórcio, às características ali do meu afluente, né? Do meu esgoto. E, obviamente, que todas aquelas necessidades de pré-tratamento fazem-se necessárias. Por exemplo, se eu tenho um efluente extremamente rico em gordura, é muito importante essa retirada prematura da gordura anterior ao meu reator. Aí, dependendo do tipo de gordura ou de óleo
se ele está mais na forma livre ou na forma emulsionada, isso vai nortear esse pré-tratamento, né? Essa implantação dessa caixa de gordura, ou muitas vezes um sistema de flotação que é colocado anteriormente. Por exemplo, se eu tenho efluentes com industriais, vamos supor, com grandes variações de vazão e de concentração de DQO, por exemplo, ou de qualquer outro poluente. É muito importante a inclusão também de um tanque de equalização. Aí, nesse tanque de equalização, muitas vezes, aqueles aeradores superficiais que nós vimos, que são usuais em ETs físico-químicas, etc., muitas vezes são substituídos por misturadores. Ou seja, vai se misturar ali o afluente sem se oxigenar em demasia, podendo causar problemas do meu sistema anaeróbio. Mas, muitas vezes, como acaba ocorrendo alguns processos biológicos no próprio tanque de equalização, com o subsequente consumo do oxigênio dissolvido, muitas vezes, mesmo com esses flutuantes, né, esses aeradores mais superficiais, os níveis de oxigênio que entram nos sistemas anaeróbios são rapidamente consumidos pelos micro-organismos facultativos, como vimos, né, os quais são extremamente importantes para a preservação da saúde, vamos chamar assim, dos micro-organismos metanogênicos e de redução de sulfato, muitos dos quais são anaeróbios estritos, né? Portanto, esses cuidados fazem parte dessa partida do meu reator anaeróbio. Qual é o objetivo da minha partida e operação? É que se atinja efetivamente os valores de eficiência planejados, ou muitas vezes até maiores do que aqueles imaginados durante a fase de projeto, né? Ou seja, que meu sistema anaeróbio tem ali eficiência de remoção de DQO da ordem de 65%, 70%, né? Chamar de 60%, 70%, de DBO entre 70% e 80%, até mais esses valores, se eu estou trabalhando com um sistema do tipo EGSB ou IC, por exemplo, ou se eu estou trabalhando com efluentes mais concentrados, que as eficiências de remoção muitas vezes acabam sendo maiores. Então, esses meus sistemas anaeróbios, para esse sucesso ser alcançado, existem duas premissas básicas. Primeiro, que como falamos, o meu lodo, o meu inóculo, tem uma elevada atividade biológica, e o segundo aspecto, extremamente importante, é que esse meu lodo formado e as condições hidrodinâmicas operacionais do reator sejam compatíveis com um bom funcionamento, né, ali do meu sistema. E a manutenção dessa elevada capacidade de transformação da matéria orgânica, por exemplo, em biogás. Então, isso tudo parte também pelo atingimento daquelas condições ambientais, né, do pH ser adequado, da alcalinidade ser adequada, da concentração de ácidos graxos voláteis ficar dentro de valores aceitáveis, que você não tenha problemas, muitas vezes, de transformações sintróficas e subsequente acúmulo de propionato e butirato, e muitas vezes até de valerato, e também a manutenção do lodo dentro do reator. Ou seja, que o efluente tenha baixas concentrações de sólidos em suspensão, que isso vai garantir essa capacidade de alta imobilização e, consequentemente, esse desmembramento entre o tempo de detenção hidráulica e a idade de lodo, né? Isso é o que me permite projetar um TDH com cerca de 6 a 8 horas e uma idade de lodo que muitas vezes excede 100 dias em sistemas anaeróbios. Portanto, esse projeto de reatores e esse atingimento desses aspectos, né, de não sobrecarga orgânica ou hidráulica,
parte do controle de velocidade, parte de algumas estratégias, como equalização da minha vazão afluente, como cuidado com as minhas bombas envolvidas nas elevatórias de esgoto, parte também de um bom controle operacional no sentido a evitar a entrada de material grosseiro, areia, que acaba diminuindo o volume útil do reator, consequentemente liderando a maiores sobrecargas orgânicas e hidráulicas, certo? Controle também da retirada de escuma e de lodo do reator, que isso pode interferir tanto na perda de lodo com o efluente, diminuindo, consequentemente, a eficiência de remoção de DQO total ali do sistema, e, no caso, no tocante à escuma, além dessa escuma poder sair com o efluente, dependendo da capa de escuma que a gente forma no interior do separador trifásico, a gente ainda tem a possibilidade de perda do biogás, né, ali por obstrução, a saída do mesmo, por essa escuma acumulada no interior do separador trifásico. Portanto, vocês estão vendo que no tocante a biogases, além da perda da fração que vai dissolvida no efluente, se eu não controlar os níveis de escuma no meu sistema, eu ainda posso, né, perder ainda mais a biogás que estava sendo encaminhado para o sistema de reaproveitamento energético, muitas vezes, né, por causa dessa elevada capa de escuma que se forma no interior dos separadores trifásicos, tá bom? E essa estabilidade operacional do reator, ela vai... Então, como eu estava falando, essa estabilidade, muitas vezes, ela é conseguida com pouca coisa em termos de operação. Como eu falei, né? Controle dos níveis de alcalinidade, controle de sobrecargas hidráulicas, controle de velocidade, um correto descarte de lodo, se controlar minimamente a entrada de substâncias tóxicas, em sistemas que você tem grandes variações de temperatura, se atingindo muitas vezes temperaturas muito baixas, se prevê sistemas de aquecimento, de reatores, como são utilizados nos países de clima frio. Portanto, um conjunto de um bom treinamento dos operadores das estações para um correto gerenciamento ali dos resíduos, né, gradeados, desarenados, gordura, limpeza frequente dos vertedores, verificação se não está tendo nenhum tipo de entupimento dos sistemas de distribuição, subsequente curto-circuito hidráulico e formação de zonas mortas. Tudo isso interfere no sucesso ali do teu reator, né? E aí, várias coisas a gente já conversou, né, que essa boa atividade microbiana, ela passa muitas vezes por isso, em se viabilizar um bom contato do esgoto com a biomassa, procurando se resolver limitações da ordem, né, de não chegada, digamos assim, do substrato à biomassa, pela formação de curtos-circuitos hidráulicos e zonas mortas, e também que a gente tenha a colocação dos requisitos mínimos, né, ali, se tem nutriente adequado, se tem os micronutrientes, eles estão em concentrações adequadas, caso contrário, serem adicionados de forma externa, né, como um produto químico. Ter controle, por exemplo, sobre a adição de cal, que às vezes quando você tem um esgoto com pouca alcalinidade, a gente acaba
jogando cal, e muitas vezes até mesmo para controle de odor, porque a cal eleva o pH, e aquele H2S, que é o gás sulfídrico, que é o causador de odor, que é o que tem cheiro de ovo podre, é transformado ali em HS-, o íon bisulfeto, que é inodoro. E aí, muitas vezes, na operação, se adiciona muita cal, e essa cal acaba causando um conjunto de reações de precipitação dentro dos reatores, e aí problemas de transferência de massa, de flotação de lodo, etc. Então, o que eu quero dizer é que o sucesso da tecnologia passa, obviamente, por uma adequada operação. E, para isso, toda vida que se faz um projeto de uma estação, é extremamente importante que os operadores sejam instruídos quanto ao correto manuseio daquelas válvulas. É importante que você coloque, por exemplo, tubulações de entrada com uma cor, as setinhas mostrando os fluxos, se é ascendente, se é descendente, né? Por exemplo, verde para a linha de gás, vermelho, sei lá, para a linha de lodo, sei lá, qualquer conjunto de cores padrão ali, para setas, para demonstrar o fluxo, como se abre adequadamente uma válvula, como se fecha, manutenções preventivas no tocante aos sistemas de queima do biogás, né, os centelhadores, a parte da troca de solução do meu tanque, que funciona como selo hídrico também, né, que com o tempo, essa solução alcalina que eu falei, com pH acima de 11, 12, que é utilizada para a absorção ali do CO2 e do H2S, né, para purificação, digamos assim, né, para aumentar o teor de metano no biogás. Muitas vezes, quando você tem essa absorção do CO2, o CO2 ele vai formar ali uma acidez carbônica, e com o tempo, né, na medida em que o CO2 vai se acumulando cada vez mais ali, e eu vou formando ácido carbônico, a tendência é que o pH comece a baixar. E aí, nesse pH baixo, o sistema perde a capacidade de absorção de CO2. Portanto, eu tenho que trabalhar com verificação e substituição dessa minha solução ali no meu tanque, que está o selo hídrico, constante. Né? Aí a operação vai me dizer se vai ser uma vez por semana, se vai ser uma vez a cada 2 semanas, uma vez no mês. Se eu estou medindo ali o pH, e o pH está adequado, né, está elevado, significa dizer que ele está ok. Se tiver baixo, por exemplo, abaixo de 8, né, muitas vezes até de 7, já é momento para eu fazer a troca da minha solução. Bom, e aí, nessa operação, muitas vezes, nas unidades de pós-tratamento, por exemplo, quando eu associo o reator WASB a um filtro aerado submerso, é importante também fazer manutenção preventiva no sistema de aeração, verificar o nível de óleo lá dos sopradores, verificar se eu tenho mais de um sistema de soprador, porque caso aquele sistema apresente problema, eu não ficar desamparado em termos de pós-tratamento, verificar se por exemplo, se eu estou usando um filtro aerado submerso, se as minhas biomídias não estão sendo removidas do sistema. Então, tudo isso faz parte, gente, dessa operação da minha estação anaeróbica associada a algum tipo de pós-tratamento. Então, como é que eu faço, muitas vezes, essa seleção? A seleção do melhor lodo, vamos imaginar que eu tenho ali nas imediações da nova estação, que eu tenho ali 3 outras estações. E aí eu quero ver qual é o melhor lodo. Aí o que normalmente se faz numa etapa anterior a essa coleta do lodo,
eu coleto lodos específicos ali em cada uma dessas estações e realizo o teste de atividade metanogênica específico, para ver exatamente a maior atividade biológica ali e também outros aspectos, né, de velocidade de sedimentação, né, testes muitas vezes de sedimentabilidade, como eu falei, muitas vezes aspectos mais de aparência do lodo, se ele tem um aspecto mais granular, flocculento, disperso, né? E aí, depois disso, depois que eu tenho essas informações, eu seleciono aquela estação que mais se adequa. Bom, e aí vamos supor que eu selecionei ali um determinado lodo, contratei, por exemplo, um caminhão limpa-fossa que vai fazer a coleta desse lodo. É importante, muitas vezes, que esse caminhão limpa-fossa, eu já informe a empresa a altura que eu vou ter que bombear, muitas vezes, esse lodo, para colocar lá no compartimento de decantação, né? Muitas vezes nas janelas que eu tenho, lá no topo do reator, eu bombeio o meu lodo para lá, né? Ele vai passar ali por todo o compartimento de decantação e vai atingir lá o fundo do reator, ali na região do leito de lodo e depois da manta de lodo, né? Então, se eu tenho, muitas vezes, um reator de 5, 6 metros, eu tenho que ter um sistema de bombeamento que tenha essa capacidade, né, de transporte. Algumas vezes pensa-se na colocação do lodo na própria estação elevatória e o bombeamento, mas muitas vezes isso não é uma prática interessante, que acaba danificando os rotores ali, causando entupimento ali no teu conjunto elevatório, né? Mas é mais interessante, no meu modo de ver, esse transporte ali para cima do reator. Por meio das janelas lá de cima, que fazem com que o lodo caia, né? Então, ele cai na janela, bate ali um pouquinho no defletor, retorna ali para a região do leito de lodo ou manta de lodo. Pronto. Então, o lodo chegou lá no reator, chegou num dia, eu espero ali umas 24 horas, deixo ele lá, se adaptando àquela nova condição ali de parede, de temperatura, não tem problema nenhum ali do lodo anaeróbio ficar sem ser alimentado durante 24 horas. Não tem problema nenhum, porque vem junto alguma DQO, como é um lodo que cresce muito lentamente, não vai ter problema ali de lise celular, né, prematura, de uso em demasia das reservas energéticas, né, respiração endógena, etc., né? Então, você tem ali um tempo de adaptação àquela nova vida, né, ali, aquele novo sistema. Depois dessas 24 horas, o reator, ele é enchido ali com esgoto, mais ou menos até a metade. E aí, depois disso, se começa a avaliar a concentração de DQO, por exemplo, e de AGVs. Se observa nesse início, né, um aumento da concentração ali de AGVs, e aí, com o tempo, como o sistema vai funcionar meio que em batelada, depois de um tempo, esses AGVs começam a ser consumidos, né? Ou seja, eu começo a ter ali as várias etapas da digestão anaeróbica, trabalhando simultaneamente, hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese. Na medida em que o meu pH está ali sendo mantido, significa dizer que eu tenho uma alcalinidade. No momento em que eu tenho a conversão desses AGV, significa dizer que o meu reator ele pode receber mais esgoto. Aí eu encho esse reator até o final. E eu faço o mesmo monitoramento ali da qualidade do efluente.
né, ali, não que está saindo, mas que eu estou analisando em batelada, estou analisando ali na batelada. E aí, pH está adequado, né, tem uma alcalinidade, vejo a relação AGV, alcalinidade total, né, o AGV, alcalinidade a bicarbonato. E aí, a DQO está baixa, eu vejo a diferença entre a fração particulada e solúvel. E aí, no momento em que está adequado, eu começo a funcionar ali com com o meu sistema em fluxo contínuo. Mas eu funciono ele em fluxo contínuo também de uma maneira progressiva, né? Ou seja, muitas vezes eu começo a trabalhar com ele só com a metade da vazão, o meu sistema está funcionando adequado, direitinho, aí eu boto a vazão plena dele, né, e fico analisando periodicamente, né, ali parâmetros que vão me avaliar eficiência e parâmetros que vão me avaliar a operação do processo. Então, quais são esses parâmetros que vão, de uma certa forma, me dá um indicativo do bom funcionamento do reator? DQO, como já falamos, né? DQO afluente vai me permitir o cálculo da carga afluente, consequentemente da COV real ali, que eu estou submetendo o meu reator, se essa COV está abaixo da que foi projetada, se está acima da que foi projetada, mas se estiver acima, mas se está abaixo do valor limite para reator WASB, idem para a carga hidráulica volumétrica, concentração de sulfato, por quê? Porque essa concentração de sulfato vai, de uma certa forma, diminuir a minha produção de metano, e, consequentemente, isso pode ter um impacto lá no meu sistema de reaproveitamento energético ou de tratamento do biogás, visto que elevadas concentrações de sulfeto, de gás sulfídrico, pode causar sérios problemas aos sistemas de reaproveitamento energético e do biogás. E parâmetros, mesmo nessa DQO, é importante de eu saber, por exemplo, dessa DQO total efluente ao meu reator WASB, se essa DQO efluente está sendo causada por uma dificuldade de conversão da DQO afluente, ou se a DQO ela está sendo causada por perda de biomassa. Ou seja, se você está tendo perda de biomassa, você vai ter um valor elevado não só da tua DQO total, quanto também da tua concentração de sólidos em suspensão. Existe um valor mais ou menos de que 1 grama de sólidos em suspensão é equivalente a uma DQO de 1,5 gramas. E que muitas vezes esse número é utilizado aí nos balanços. A gente analisa também, né, se essa DQO, digamos assim, filtrada, né, que é relativa a que foi convertida ou não, ou em metano ou não convertida, se eu tenho um acúmulo de AGVs, de acetato, propionato, butirato, muitas vezes eu tenho ali algum problema anterior ali à etapa da metanogênese, ou muitas vezes porque o meu sistema ainda está na partida e que esses micro-organismos metanogênicos, que são os de menor crescimento, como já falamos, ainda estão se adaptando, se aclimatando àquelas novas condições impostas ali na nova estação de tratamento. E valores, né, que eu vou medir, que vão me dar estabilidade de processo. pH, como eu já falei, alcalinidade, ou seja, eu não tenho interesse, muitas vezes, de medir pH no afluente ao meu reator WASB. Por quê? Porque eu posso ter um pH baixo durante pouco tempo, e no final, o meu reator tem sistema, né, uma capacidade de tamponamento, que o valor lá na saída vai ser um valor aceitável para as diferentes etapas da digestão anaeróbia, né, que normalmente esse pH está ali entre 6,5 e 7,5, como vimos, que é um pH usual de operação de reatores WASB, certo? A alcalinidade a gente viu que como
o pH de operação é nessa faixa, a alcalinidade a bicarbonato é a fração mais importante. Haja visto que nesse valor de operação, essa alcalinidade vai estar na forma de bicarbonato. Os sólidos em suspensão, no efluente, muitas vezes, eles me indicam, como eu falei, sobrecargas hidráulicas, né? Ou seja, muitas vezes o teu sistema, o tempo de detenção hidráulica dele está muito baixo, consequentemente, a carga hidráulica volumétrica, como é o inverso do tempo de detenção hidráulica, vai ficar muito alta e pode ter problemas de perda de biomassa, aumento da velocidade ascensional ali na manta de lodo e perda de biomassa. Mas, muitas vezes, esses sólidos em suspensão que estão sendo encaminhados com o efluente, essa maior concentração é decorrente de um problema, de uma deficiência operacional, porque muitas vezes os operadores acabam não dando descarte de lodo, aí o lodo sobe, né? Chega até mesmo lá o compartimento de decantação e começa a se perder lodo ali no efluente final. Nesse aspecto, né, qual é o nível de lodo que normalmente a gente trabalha? Ou eu posso trabalhar com o parâmetro carga biológica de lodo, ou muitas vezes, né, assim, uma recomendação mais de ordem prática, normalmente, se eu tenho lodo em quantidade suficiente, eu coloco o nível de lodo no meu reator que ele fique abaixo ali dos defletores. Por quê? Porque no início, na partida do reator, vai haver uma perda de biomassa, né? Aquela biomassa que tem uma velocidade de sedimentação menor, aquele lodo com características mais dispersas e tal, ele vai acabar saindo, vai ser varrido, né? Que a gente usa o termo de washout, vai ser varrido do meu sistema e com o tempo eu vou ter um lodo um pouquinho melhor ali no reator. E aí, com a operação, o reator anaeróbio, a partir ali das tubulações de amostragem de lodo, eu vou adequando os níveis de lodo ali na altura, né, ideal, que ela fica ali ligeiramente abaixo dos defletores de gás. Então, é mais ou menos isso, gente, que eu queria falar para vocês. A composição de biogás é um aspecto importante, né, de eu saber qual o percentual de metano ali no meu biogás, mas isso pode ser feito de uma maneira mais espaçada. Tanto eu posso utilizar um equipamento de medição de composição de biogás em loco, como sensores, por exemplo, existentes da Drager, do Anditec. Eu posso também fazer a coleta e envio desse biogás para o laboratório, né, para se utilizar uma técnica cromatográfica de análise, né, em que todas essas frações vão ser quantificadas, né, e, consequentemente, feito um balanço do percentual de metano em relação aos demais gases, né, ali presentes naquele volume, e essa coleta tanto pode ser feita, muitas vezes, usando bolsas Tegla, né, quanto também a coleta a partir de um amostrador, um bulbo, né, e se leva isso para o laboratório e uma análise lá por meio de cromatografia, tá bom? E eu também, na minha estação, eu vou fazer a análise mais quantitativa do biogás, fazendo exatamente a medição dele. A gente vê bastante a utilização de medidores, por exemplo, como esses mesmos medidores utilizados para medir gás de linhas, sistemas de gás em condomínios, da Lau, por exemplo, né? Ou muitas vezes utilizando medidores maiores e mais consagrados, como da Ritter, né? Que é uma grande
empresa de medição de biogás e outras aí que existem no mercado. Portanto, só para a gente finalizar essa aula de hoje, eu queria novamente que a gente recapitulasse os poluentes efetivamente que os reatores anaeróbios são capazes de remover, né? Adequadamente ou não. Por exemplo, DQO e DBO, que vão representar a fração da matéria orgânica. O sistema é capaz de remover moderadamente, vamos chamar assim, né? Eficiência de remoção de DQO entre 60% e 70%, usualmente 65%. DBO entre 70% e 80%, usualmente 75%. Nitrogênio, o que vai acontecer no reator vai ser a transformação do nitrogênio orgânico, né, em amônia, nitrogênio amoniacal, a partir do processo de amonificação, e uma diminuição ali do nível de nitrogênio, mas muito baixa, que vai ser utilizada ali na questão do crescimento da biomassa, mas muito pequeno, né? Eu não vou ter, se eu não levar em consideração a existência de nitrito no sistema, que isso é muito raro de acontecer, essa remoção por micro-organizando amóxido é muito pouco provável né, de acontecer em estações de tratamento, né? Ou se acontecem, os níveis de nitrito são muito baixos, então essa contribuição é negligenciável. Eu não vou ter remoção, né, nenhum processo de nitrificação, nem formação de nitrito, nem de nitrato, porque para isso eu precisaria de oxigênio, na maior parte das rotas aí de conversão, portanto, nitrogênio é praticamente não removido, né, porque se você tem uma conversão de nitrogênio orgânico em amônia, essa amônia acaba ficando lá na fração líquida, né, a maior parte, ou seja, a maior parte ainda sai junto com o efluente. Idem para o sulfato. O sulfato, ele é removido ali anaerobiamente, né, cerca de 70%, muitas vezes 80% de eficiência de remoção, mas eu vou formar ali o sulfeto. Esse sulfeto, somente uma pequena parte desse sulfeto vai ser perdido vai sair do meu sistema via biogás, né? A maior parte do sulfeto vai permanecer dissolvida ali no líquido, né? Ou seja, se eu fizer um balanço de massa, a maior fração do enxofre vai estar saindo ali junto com o efluente, ou na forma de sulfato não removida, ou na forma de sulfeto dissolvido. Uma pequena parte do sulfeto vai ser incorporado na minha biomassa, ou eu posso ter, eventualmente, ali a formação de compostos intermediários, como tiosulfato, mas em menores proporções. O fósforo, idem, né? O que eu vou ter num reator anaeróbio vai ser a transformação, muitas vezes, desse fósforo mais polimérico em um fósforo mais monomérico, né? Vai haver a hidrólise desse meu fósforo, mas o ortofosfato formado, ele vai permanecer ali, porque tradicionalmente eu não vou ter grandes processos de remoção de fósforo no meu reator anaeróbio, né? Somente uma pequena fração vai ser incorporada à biomassa. Vou ter uma boa remoção de sólidos em suspensão, o sistema anaeróbio, pela própria filtração que a região da manta de lodo é capaz de realizar, eu vou ter uma boa remoção de sólidos em suspensão, desde que, obviamente, o meu sistema não esteja sobrecarregado ali hidraulicamente, consequentemente, eu começo a perder sólidos com o efluente, ou, como eu falei, problema operacional de não descarte de lodo e perda de efluente. No tocante à parte bacteriológica, eu posso vir a ter alguma remoção de ovos de almintos, né, pela própria filtração ou sedimentação na região da manta de lodo, mas tem baixa eficiência de remoção de coliformes termotolerantes, por ser um sistema de baixa taxa, por ser um sistema fechado, que os
micro-organismos não são sujeitos à radiação ultravioleta ou a mudanças bruscas de pH ou níveis de oxigênio, que isso acaba interferindo na cinética de decaimento bacteriano, né, dos micro-organismos patogênicos, portanto, tem uma remoção da ordem de uma unidade logarítmica, em outras palavras, 90% de remoção, quando muito. E eu acho que grandemente é isso que eu queria só trazer, né, esses números aqui para vocês. E na aula de amanhã a gente vai ter uma explicação mais detalhada sobre o teste de atividade metaanalítica específico, modelos utilizados aí nessas avaliações.